Graça e paz, irmãos. E eu cumprimento aqueles que ainda não cumprimentei, aqueles que estão nos assistindo em casa também. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, versículos 33 a 36. Hoje é o nosso tema. E em cada parte do Evangelho de Lucas, que nós já temos estudado praticamente há um ano, né, Sérgio? É quase um ano, nós estamos estudado o Evangelho de Lucas com a mensagem a respeito daquilo que a igreja, que nós esquecemos de fazer, tá? Que é o discipulado. E esse tema, tá? Diante de tantas demandas da nossa vida, diante de tantas coisas que nós vivemos, né? Um dos mandamentos essenciais aos seus discípulos, aqueles que seguem a Jesus, foi deixado de lado. Ide, fazer discípulos de todas as nações. Estamos correndo atrás de muitas coisas, de sucesso na nossa vida, de coisas que aconteçam, daqueles que estão ao nosso redor, ao cuidado daqueles que estão ao nosso trabalho, ao nosso sustento, ao nosso sucesso. E esquecemos aquilo que Jesus deixou para nós de uma forma muito clara, tá? E infelizmente isso foi deixado de lado, que é o discipulado. E o Evangelho de Lucas, a essência, o que é o discipulado e por que nós precisamos fazer o discipulado. Por isso que nós estamos estudando, desde faz um ano, capítulo por capítulo, nós estamos estudando o Evangelho de Lucas, ok? Então vamos lá, no versículos 33 a 36, mais uma parte essencial daquilo que fala, né? A parábola da candeia, como é muito conhecida essa parábola também, mas vamos fazer essa leitura, tá? E diz assim, no versículo 33 ao versículo 36. Ninguém, depois de acender uma lamparina, a coloca em lugar escondido, nem debaixo de um cesto, mas num lugar em que ilumina bem, a fim de que os que entram vejam a luz. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se forem maus, o seu corpo ficará em trevas. Portanto, tenha cuidado para que a luz que está em você não sejam trevas. Pois se todo o seu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será tudo resplandecente, como a lamparina quando ilumina você em plena luz. Vamos orar? Pai, o Senhor nos ensinou, através de Jesus, que nós somos a luz deste mundo, Pai. E que para representar ao Senhor Jesus aqui neste mundo, Pai, nós teremos que resplandecer como luz, Pai. Como se Jesus estivesse presente em todos os lugares em que essa luz resplandece, Senhor. Pai, nós estamos vivendo em tempos, ó Pai, que nós somos consumidos pelas nossas atividades, nossos problemas, nossas dores, e esquecemos, ó Pai, de uma coisa que é essencial na nossa vida, Pai, é sermos luz aonde estivermos também, para que as trevas possam ser resplandecidas, as pessoas que estão nas trevas possam receber essa luz também. Nós agradecemos por isso, Senhor, agradecemos por essa palavra agora, fala ao nosso coração, abre os nossos olhos, entendimento, Pai, que ao ouvir a palavra, nós possamos ser levados à prática daquilo que aprendemos aqui também. Nós te louvamos por isso e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Nós temos então a parábola a parábola da candeia, tá? E eu dei um título a esse texto aqui, esse pequeno texto, Acenda a Luz. Uma das coisas que fala, ninguém acende uma candeia, tá? É o início daquilo que Jesus começou quando colocou essa palavra, ele começou assim, ninguém acende uma candeia. O que Jesus está fazendo aqui, tá? É explicando uma das coisas, trazendo para o nosso tempo,
Nosso tempo é um tempo de aparências. Tá? Então, ninguém está preocupado com a essência das pessoas ou das coisas. Veja as propagandas. Só há sorrisos, olhares, aqueles corpos sarados, carros, lanchas, aviões. Tá? Com raras exceções, a grande maioria delas não fala sobre relacionamentos ou vida interior. Veja as redes sociais. O que faz sucesso. Viagens, pessoas assentadas ao redor da mesa com muita comida, vocês vão ver agora no final do ano, né? Isso vai se repetir, tá? Sorrisos, olhares, vitórias, sem qualquer, vitórias em qualquer coisa. É isso que o mundo vive, essa aparência que está tudo bem. Uma coisa interessante que está acontecendo nas guerras, tá? Lá em Israel também, tá? Como é que o grupo terrorista Estado Islâmico consegue aliciar jovens, recrutar jovens europeus para lutar suas guerras insanas? Você pensou nisso? Através da aparência. Diferente do nosso mundo atual, Jesus, em Lucas, nesse trecho onde nós lemos aqui, nos fala do brilho de uma pessoa que provém do seu interior. É isso que nós queremos tratar nessa manhã também. Tá? Então, ele começa falando que a candeia, tá? É que ele usa o termo lamparina aqui, tem o propósito de oferecer luz aos que estão por perto. Tá? Então ele começa falando assim, e Jesus tinha falado publicamente o evangelho para todos verem. Mas uma geração perversa, lá no versículo 29, diz que eles estavam querendo sinais mais espetaculares. Jesus havia curado um mudo que era endemoniado, ele havia curado, tá? E apesar disso, as pessoas, a multidão ficou impressionada, mas algumas pessoas começaram a questionar, nos dá um sinal para provar que é o Senhor mesmo que está fazendo isso. Então uma geração perversa começa a buscar sinais. Sinais, prova que é o Senhor mesmo. Se o Senhor fizer uma cura, se o Senhor fizer que o meu trabalho realmente tenha sucesso, se o Senhor me dá um sinal, aí sim eu vou te seguir, eu vou confiar que é o Senhor mesmo. E nós estamos vivendo esse tempo, tá? E que o que Jesus chamou e viu, falou assim, é uma geração perversa, porque eles querem sinais. Quando Jesus estava pregado na cruz, como eu falei para vocês, o que eles chegaram, os líderes religiosos falaram assim, o Senhor salvou a muitos, ouvimos dizer que o Senhor salvou a muitos, mas desce aí da cruz, ou mostra-nos um sinal. É o tempo que nós estamos falando, Senhor, mostra-nos um sinal. E Jesus falou, essa geração não receberá nenhum sinal, a não ser o sinal de Jonas. Jonas, por 3 noites, 3 dias, ele ficou no ventre de um peixe. Tá? E depois ele foi e pregou para a cidade de Nínive, onde ele queria pregar, Senhor, manda fogo do céu sobre essa cidade. E lá eles se converteram. Eles aceitaram. E aí, então, Jesus falou assim, da mesma forma, esse é o único sinal que será dado. Porque Jesus, ele ficou 3 dias no ventre da terra, sepultado, e depois ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E as pessoas não acreditaram na sua mensagem. Jesus era maior do que Jonas. A mensagem de Jesus era muito mais completa do que Jonas. Mas a Nínive se arrependeu, mas aquela geração não queria se arrepender. Será que nós não estamos vivendo tempos assim também?
ao percebermos na nossa vida, nós estamos buscando por sinais. E aí que ele entra, vocês são a lâmpada. Vocês, quem tem esse brilho dentro deles, quem tem essa luz dentro deles, tá? Não precisa de sinal. Por quê? As pessoas querem sinais, mas eles não querem fazer a resplandecer a luz que existe dentro de nós. É aqui que fala, tá? É a continuação daquela mensagem do versículo 29, aqui ele está dando a complementação. A gente acha que uma coisa não tem a ver com a outra. Tem. Tá? Então, ele fala assim, olha, uma das coisas que Jesus falou assim, olha, não havia falta de luz em Jesus. O problema achava-se na vista deficiente dos judeus. Tá? Então vamos ver o que Jesus ele fala a respeito disso. As pessoas que pedem sinais, eles não precisam mais de luz, e sim de ampliar a sua percepção, a capacidade de ver e analisar as coisas de Deus com os olhos espirituais. Deus nos deu essa capacidade de ver as coisas de Deus. E ele fala assim também que a candeia tem o poder de iluminar todos aqueles que se aproximam dela, tanto mais quanto perto estiverem. A candeia tem o poder de iluminar as pessoas. Então, nós começamos a falar sobre a candeia, tá? Então, nós vemos no versículo 33, ele começa assim, então. Ninguém acende uma candeia e a coloca em lugar onde fica escondida ou debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado para os que entram possam ver a luz. O que Jesus estava falando a respeito disso, dessa candeia? Tá? Então, olha só, vamos estudar um pouco, vamos só ver um pouquinho a respeito do que é a candeia. Tá? Que Jesus falava aqui. A candeia é um objeto de extrema utilidade, tá? Na ausência da luz natural, principalmente naquela época, que não havia luz elétrica. Tá? Então eles usavam a candeia. E principalmente quando eles estavam no lugar escuro, porque as casas dos judeus, eles não têm janela. Tá? É um cômodo só. E lá você cozinha, você faz toda recebe as pessoas, é a sala de estar, sala de visita, tudo ali, é um cômodo só. Então à noite, quando chegava a noite, eles acendiam essa candeia. Então se você se colocar, na nossa época, chegamos em qualquer lugar, já só apertar o interruptor, nós estamos ligando, acendendo a luz. Então, para você compreender o que significa isso, você tem que se reportar um pouquinho àquela época e como eles... Não sei se alguns aqui, eu sei que tem certeza que já acenderam uma lampião. Acenderam um lampião. Eu sei que vocês já fizeram isso. Eu sei que o Sérgio fez isso também. Acendeu o lampião. Tá? Quando não tinha. Mas já é mais avançado, né? Lá não. Então, essa lamparina, ou essa candeia, quando ela é acesa, ela ilumina o ambiente e também produz um pouco de calor. Tá? Então, possui uma base larga. Deixa eu ver se eu consigo voltar a essa imagem. Aqui, tá? Possui uma base larga, tá? Essa aqui é uma representação, mas um pouquinho maior que isso aqui, tá? Então possui uma base, e é oca por dentro, e vai se afunilando até a ponta, ok? Até a parte superior ele vai afunilando, onde tem um furo, um orifício. Na base da candeia é posto combustível. Na base ali é colocado combustível, você derrama o combustível. Na verdade, eles usavam muito o óleo, tá? E é o azeite que era, o óleo queimado. Então, eles usavam ali para o uso na candeia. Deve ser um cheiro gostoso, né? O azeite, né?
para quem gosta, tá? Então, e o cordão, o pavio, passa pelo seu interior e é ligado à base na extremidade superior. E apenas uma ponta dos pavios ele fica visível, fica em cima. Então ele é umedecido com o combustível em toda a sua extensão. Ele é molhado. Se você acender o pavio seco, já era, queima tudo. Tá? Queima o cordão e você não tem mais como utilizar isso. Então a extremidade superior alcança o exterior e nessa parte uma chama externa acende a candeia. Então você vai lá e acende a candeia. Tá? Então a duração da luz depende da quantidade de combustível. Tá? Então você, só para ver esse formato, o que Jesus queria dizer com uma candeia, tá? Um objeto simples, mas que pode ser muito útil colocado em lugares onde realmente precisam de luz. Então, uma vez acesa, a candeia passa a exercer essa função, iluminar. Candeia que não cumpre a sua função é apenas um adorno. É dispensável, fica sem valor, fica lá. Tá? Então, hoje em dia a gente gosta muito de coisa retrô, né? Mas não tem utilidade mais. Fica lá guardado, fica lá o objeto que a gente usava. Então tem muitos museus que guardam isso, não tem mais utilidade. E aqui está falando, candeia que não ilumina, ela não serve, ela não tem valor. E aí que nós começamos a entender um pouco essa parábola. Então Jesus, ao se revelar como uma pessoa humana, ele veio, nós vamos comemorar agora o Natal, tá? O Deus, homem, o Deus que desceu do seu trono e veio até nós. Tá? E estabelecer para si a função que definiu todo o seu ministério. O Senhor estabeleceu a função dos seus discípulos também, enquanto estivesse aqui na terra. E Jesus falou para eles, vocês são a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída, está em Mateus capítulo 5, tá? Vocês querem conferir Mateus capítulo 5, versículos 14 a 16. Ele diz assim, vocês são a luz do mundo. Tá? Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado. E assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. E aqui fala então que a candeia tinha utilidade prática de iluminar durante a noite. Não vale a pena colocá-la em lugar que não será usado. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois escondê-la ou colocá-la sob um cesto. Só será útil em um lugar de trânsito das pessoas para que enxerguem bem por onde vocês estão andando. Vocês são a luz do mundo. Como é que as pessoas percebem você? Aliás, como é que as pessoas percebem Jesus? Através de vocês, que são a luz do mundo. Então, nós temos aqui alguma coisa muito importante, né? Que a candeia tinha a utilidade prática de iluminar durante a noite, tá? Então não vale a pena ser colocada no lugar que não será usado. Quando vocês estão no trabalho, aonde está a candeia? Está acesa?
quando estão em família, quando vocês estão com os seus amigos, com as pessoas, ou está escondida? Então, ele começa aqui a falar uma coisa sobre a luz que há em você. Então ele fala assim, se os seus olhos forem bons, os que pedem sinal não precisam de mais luz, precisam de olhos bons para permitir que a luz entre. O nosso corpo obtém luz unicamente por meio do olho. Fecha os olhos para você ver. Abre. E assim consegue locomover-se corretamente. Você vê a dificuldade de você, às vezes na noite escura, e você ter que se locomover. Agora, quando você acende uma candeia, você sabe corretamente, ou assim, quando você abre os seus olhos, vê a claridade, então você se locomove corretamente. O olho é, portanto, a luz do corpo. É isso que está falando aqui. O olho é a luz do corpo. É aquele órgão que acolhe luz exterior para com ela conduzir o corpo inteiro. E ele fala também, que dessa forma a alma também possui um órgão, fazendo esse paralelo. Esse órgão é o coração, do qual brotam os sentimentos, as vontades, os pensamentos. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. A nossa alma também possui um órgão. O corpo é o olho, a nossa alma é o coração. Essa é a comparação que Jesus está fazendo aqui. Então ele fala assim, onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Onde está o seu coração? Em que coisas está realmente envolvido o seu coração, sua alma? As suas vontades, os seus pensamentos, os seus sentimentos, aonde estão inclinados? E é isso que Jesus ele fala aqui, na sua passagem. Então, ele continua falando assim, ou luz ou trevas. Ou luz ou trevas. Então, é isso que muitas vezes nos confundem. As pessoas falam assim, bom, basta você ser membro de uma igreja, você está indo, assistindo os cultos, participando de uma comunidade, então ali você está certo, a luz é como se você estivesse andando na luz. Mas não é isso que Jesus queria falar com aquela geração. Olha, vocês ficam pedindo sinais, mas vocês não brilham, vocês não me representam. Onde vocês estão? A luz de Jesus que brilhou dentro do coração de vocês não brilha, porque ela está escondida. E Jesus falou assim para eles, portanto, cuidado para que a luz que está em seu interior não sejam trevas. É possível isso acontecer? Poxa, eu vou na igreja, leio a Bíblia, faço oração. É possível que eu ainda esteja em trevas? Quando o coração pertence à verdade, e ele busca a verdade, ela se apropria dessa revelação da verdade de Deus e comunica essa luz com toda a capacidade da alma. Ouvir a palavra de Deus e praticar. Ouvir a palavra de Deus e praticar. Buscar as verdades da palavra de Deus. Praticar em sua vida.
Essa semana eu estava participando de uma reunião, duas senhoras que começaram a se interessar, e ela falava assim, olha, ela falava desse jeito, falou assim, eu acho que rezar sem praticar não leva a nada, ela falou assim. Tá? Rezar sem praticar, fala assim, por isso que a palavra é oração. É falar com Deus, orar e ação, colocar em prática. Porque se você não colocar em prática, tá? Não basta somente ouvir, não basta somente só falar com Deus em oração, mas se você não colocar à prática essas verdades que a palavra de Deus diz, tá? Então ele fala assim, quando a gente não coloca em prática as verdades da palavra de Deus, tá? Então a pessoa diz que permanece na escuridão. E junto com ele todas as capacidades da alma. Naquilo que Jesus investiu em nós, em cada um de nós, derramando o seu sangue, para que essa luz pudesse brilhar dentro do nosso coração. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. E Jesus disse também, vocês são a luz deste mundo. Mesmo o intelecto estará totalmente a serviço do mal e trabalhará contra a verdade. Se essa luz não estiver brilhando em você e através de você, e não estiver em lugar apropriado na vida das pessoas, ela não tem utilidade. Então ela vai ficar debaixo de dentro de um cesto ou atrás de um móvel, tá? E em vez de ele transmitir luz, vai ser escuridão. Olha só o que Jesus fala. Poxa, essa responsabilidade a nós como seus discípulos. Então nós temos também, quando o ser humano se integra integralmente, sem exigir qualquer condição à ação da luz, dessa luz, a situação evolui ao ponto de que ele mesmo se torna luz por dentro e por fora, como alguém sobre quem uma fonte de luz envia seus raios luminosos. Conferindo somente lá, abram lá em 2 Coríntios 3,18. Ele diz assim, 2 Coríntios 3,18, ele fala assim, e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Nós somos transformados por dentro e por fora. As pessoas olhando para nós, veem a glória do Senhor. É interessante. Quando eu falei uma vez que lá na igreja de Antioquia, pela primeira vez, eles foram chamados de cristãos. O que é cristão? O que significa essa palavra? Pequenos cristos. As pessoas olhavam assim, você parece alguém que se parece com Jesus, que andou com Jesus, que conhece Jesus. Pequenos cristos. E é isso que Jesus sempre quis mostrar para nós. Gente, vocês não estão aqui só para ficar recebendo sinais. Todo sinal que vocês precisam já foi dado. Não haverá mais nenhum sinal. Vocês são a luz do mundo.
E a candeia de vocês tem que iluminar. Foi para isso que é a essência do ministério, da missão de Jesus e também dos discípulos. Jesus deixou isso muito claro. O que nós podemos aprender aqui desse texto? Que ele fala assim, se todo o seu corpo estiver cheio de luz, e nenhuma parte dele estiver em trevas, estará completamente iluminado, como quando a luz de uma candeia brilha sobre você. Essas palavras de Jesus, portanto, se dirigem com grande seriedade a cada ouvinte em particular, desafiando a cada um de nós a examinar se a sua capacidade de perceber as coisas espirituais já não está obscurecida por ainda não ter reconhecido a verdade revelada em Jesus Cristo. Tudo que Jesus revelou a nós, na sua vida, morte e ressurreição, ainda fala, não é suficiente. Ainda essas verdades reveladas não foram claras para nós. Tá? Então, ele diz assim, vocês ainda estão em trevas, gente. Porque vocês ficam buscando sinais. Diz que esse é o olho mau. Só buscando as coisas por sinais. Aquilo que Jesus já revelou claramente a nós. E que a nossa responsabilidade é brilhar como luz no meio das trevas, aonde você está. E as pessoas olharem para nós, você parece uma pessoa que anda com Jesus. A pessoa, porém, que aceita e acolhe Jesus Cristo, reconhece nele não apenas a glória do unigênito, cheio de graça e de verdade, mas é transformado na imagem dele de glória em glória. É isso que é interessante. Jesus, ele criou a nós, ao homem, a sua imagem e semelhança. Por que Jesus criou a imagem e semelhança dele? Ele queria ter um relacionamento com esse ser. Então tinha que ser alguém parecido com ele. A sua imagem e semelhança. Esse relacionamento, o homem falou, não, eu vou fazer do meu jeito. Eu vou andar do meu jeito. E aí Deus falou para ele, não vai dar certo, porque você não foi criado assim. Você foi criado parecido comigo. E se você não viver parecido comigo, se você não voltar a ser parecido comigo, tá? Você vai perecer. Você vai continuar em trevas. E quando uma pessoa aceita todo o sacrifício de Jesus, vida, a morte, a ressurreição de Cristo, e a luz acende dentro da sua alma, da sua vida, tá? Nós vemos então que essa imagem e semelhança de Deus começa a ser restaurada na nossa vida. O que vocês acham? Que quando estivermos lá nos céus com Ele, vamos entrar de qualquer jeito? Se a nossa imagem e semelhança, se a nossa comunhão com Deus não foi restaurada? E é isso que Jesus está fazendo. Gente, eu estou restaurando a imagem e semelhança no qual vocês foram criados, para serem parecidos com Deus, para se relacionarem com Deus, para ser de Deus. Para brilhar diante das pessoas, eu preciso cuidar da minha vida interior. Provérbios 4, 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Você será luz se a sua aparência exterior for exatamente igual à sua interior. A isso chamamos de autenticidade ou de sinceridade. Jesus quer que todo o seu interior seja bom para que você brilhe como luz neste mundo mau.
Mais uma vez, Jesus nos chama à responsabilidade. Jesus, nós falamos, Senhor, faz um milagre na minha vida, manda um sinal. Eu já falei, se você já recebeu todos os sinais, e aquilo que você precisava é dar a luz de Cristo, que você recebeu, brilha então essa luz dentro de você. E quando você estiver fazendo isso, você não vai ficar mais buscando sinais, não. Porque é como Jesus vivesse através de você. Mas não esconda essa candeia. Não esconda essa luz. Não coloca debaixo de um cesto, né? Coloque no lugar de destaque. Onde as pessoas, olhando para mim e para você, ali está alguém que anda com Deus. Que vive com Ele. E, finalmente, aceite esse desafio. Ilumine. Ilumine. Tá? É simplesmente isso que Deus vai fazer através de você. Senhor, Ele falou assim, lá no final Ele fala para os discípulos, olha, eu estou indo embora. Agora é com vocês. Aí os discípulos falam, mas Senhor, quem é que vai fazer essas pregações maravilhosas? Senhor, quem é que vai fazer esses milagres? Quem é que vai curar os enfermos? Quem é que vai fazer essas coisas que o Senhor fazia? Aí Jesus fala para os discípulos, vocês. Porque a luz que está em mim estará em vocês. Porque vocês me representam agora neste mundo. E aqui está. Então, o discipulado é isso, gente. É aceitar esse desafio. É aceitar esse desafio. Tá? Essa luz já foi acesa dentro de você. Mas o que nós estamos fazendo com essa luz? Se ela não iluminar, ela vai ficar como um adorno. E se ela não tiver combustível, ela vai se apagar um dia. Ela se apaga. Tá? Então, cuidado para que a nossa luz, a nossa candeia, não vire simplesmente um adorno. Tá? Então essa é a palavra de Jesus. Não, é só de... a palavra da Bíblia é só de bênção. Deus quer, somente nos ama, né? Ele vai deixar que as coisas aconteçam, o meu modo. Não. Nos deu uma responsabilidade muito clara. O que eu deixei com vocês é muito precioso. Vão e façam discípulos de todas as nações. Brilhem, iluminem este mundo que está em trevas. Amém? Vamos orar. Senhor, graças te damos por esse tempo de culto, de ouvir a tua palavra, de te adorar, mas recebendo a tua palavra agora, Pai, que os nossos olhos sejam abertos, ó Pai, e que o nosso interior seja transformado, e que nós possamos colocar em prática aquilo que ouvimos, Senhor. Senão ela simplesmente vai ficar como um adorno, Senhor. Nós vamos engavetar, nós vamos deixar de lado, colocar a Bíblia na nossa estante e vamos esquecer as coisas que aprendemos, Senhor. Pai, perdoa-nos, porque temos escondido a nossa candeia, e temos ocultado ela, Pai, para que ela não apareça, Senhor, por vergonha, Pai, por causa da intimidação, Senhor, por causa da perseguição, às vezes, ó Pai,
Senhor, por causa do deboche, de tantas coisas. Mas, Pai, a nossa função é de iluminar este mundo, iluminar onde há trevas, Senhor. E se a nossa luz não iluminar, ó Pai, Senhor, as pessoas, e nós também continuaremos em trevas, ó Pai. Perdidos, sem saber a nossa função, Pai, que é iluminar, ó Pai. Agradecemos, Senhor, mais uma vez por essa palavra. E oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Queria hoje, na verdade, esse mês é o último dia como pastor da igreja da Metodista de Campinas. Tá? Eu estou me aposentando e a partir do dia 23 eu estou aposentado. Tá? Eu não serei mais o pastor titular desta igreja. Foram 10 anos que eu passei com vocês, foram 10 anos, mas eu vou continuar vindo aqui o ano que vem. Tá? Eu vou continuar ministrando a ceia, eu vou continuar... eu estou passando por um problema de saúde, tá? E esse problema de saúde me impede, porque eu não consigo dormir bem e afeta a minha memória, tá? Então, eu tenho colocado isso, eu vou continuar servindo ao Senhor, tá? Se eu não vou deixar minha candeia escondida não, tá? E eu estarei continuando com vocês. Mas quero agradecer a Deus e a essa igreja por 10 anos poder conviver com cada um de vocês. Tá? Então, nós continuamos nessa obra também, tá? E nesse ministério, tá? Mas agora, a partir de dezembro, eu estarei aposentado. Tá? Estarei aposentado, ok? Então, conto com a igreja, com a liderança da igreja também, que tem assumido o seu papel também nessa parte, mas as funções de pastor, que somente o pastor faz, Santa Ceia, casamento, batismo, Então, na medida do possível, eu estarei acompanhando essa igreja. Tá? Então, nós estamos também orando e vendo a possibilidade da vinda de um pastor aqui para Campinas. Tá? Então, eu gostaria realmente de agradecer a cada um, agradecer a igreja, por esse tempo junto com vocês. Amém? Então, vamos encerrar o culto e vamos encerrar com a bênção, Vamos receber a bênção. Vamos orar. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês, hoje, durante essa semana, e também para todos sempre. Amém e amém, Senhor. Está encerrado o culto.